que Deus manda celebrar as Páscoas, ou a Páscoa bíblica? Por que Deus manda isso? Você já parou a pensar? Deus manda celebrar as festas bíblicas porque elas são uma mensagem, são sinais. Então Deus está proclamando uma mensagem. Agora preste atenção. O pessoal fala assim, porque a Páscoa cristã não é igual à Páscoa judaica. A Páscoa judaica não tem nada a ver com a Páscoa cristã. Será que não? Será que não? Quando a gente fala de Páscoa, a Páscoa judaica, ela está baseada em Êxodo capítulo 12. Os judeus, quando se reúnem, preste atenção, eu vou mostrar para você que a Páscoa judaica é muito mais cristã do que a Páscoa cristã. Na Páscoa cristã, muitas vezes a gente vai lá, compra um ovinho de chocolate, que eu gosto de chocolate, né? Mas a gente come ovo de chocolate, de Páscoa, a gente não dá muito sentido a Páscoa. Então a gente fala sobre a ressurreição de Jesus, mas os judeus, quando eles se reúnem, eles usam esses elementos aqui, ó. A erva amarga, para lembrar do tempo do Egito, molha numa água salgada, para lembrar das lágrimas do Egito. Tem o pão, e os judeus até hoje celebram dentro de um ritual. Eu não vou fazer todo o ritual aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero mostrar uma parte da liturgia que os judeus celebram. Existem 4 cálices que eles bebem. O primeiro cálice é o cálice da santificação, depois o cálice do louvor, o cálice da redenção e o cálice da bênção. Eles celebram esses 4 cálices. E aí eles tomam esse cálice, um por vez, à medida em que a liturgia vai acontecendo. Então, o cálice da santificação, eles vão lá, cantam, reclinam a cabeça, tal. As crianças participam desse momento também. E chega um momento, do terceiro cálice é o cálice da redenção. E tudo indica que no momento em que Jesus estava após cear, Jesus toma o cálice. Essa frase na Bíblia é suficiente para a gente entender o momento da liturgia judaica em que Jesus estava reunido com seus discípulos. Porque entre o segundo cálice e o terceiro cálice, os judeus meio que param a cerimônia, e na verdade faz parte da cerimônia o jantar. E aí eles comem juntos, ceiam juntos. E após a ceia, eles pegam o cálice, o terceiro cálice da redenção e tomam. Foi nesse momento que Jesus pegou o cálice e falou assim: este é o cálice da nova aliança, esse aqui é o meu sangue que é derramado por vocês. No terceiro cálice, que era o cálice da redenção. Agora preste atenção, Jesus pega, no momento da liturgia, os judeus têm na mesa 3 pães, como nós temos aqui, ó, 3 pães. Até hoje eles fazem isso. Eles dizem que esses 3 pães representam Abraão, Isaque e Jacó. Eles pegam o pão do meio, como eu estou fazendo aqui, ó, vou pegar o pão do meio. Eles partem o pão do meio. Eles pegam a metade do pão do meio, colocam aqui. Esse pão aqui, ó, foi o pão que Jesus disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Jesus pega o pão de Isaque, que os judeus partem até hoje, e Jesus fala: este é o meu corpo que é partido por vós. Os judeus pegam a metade do pão, volta essa metade para a mesa, e a outra metade do pão, eles enrolam em um pano branco. Vejam só. Até hoje os judeus fazem isso. Eles não entendem o significado disso como nós entendemos. Aí eles pegam o pedaço de pano branco, de pão que está envolto num pano branco, chamam as crianças, como eu vou fazer agora. Eu queria todas as crianças aqui na frente.
Eles fazem isso na casa. Eles chamam as crianças. Cristóvão, vem cá. As crianças agora, todas vão olhar para mim, não pode olhar para trás. Ficar de frente aqui para mim, ó, olhando para mim. Não pode olhar para trás. Quem olhar para trás não vai brincar. Cristóvão vai pegar o pão e ele vai colocar no colo de um de vocês aleatoriamente, escondendo o pão. Mas o que acontece? Vocês não escondam, porque senão a gente vai passar a noite aqui e não vai ter mensagem. Então deixa no colo aí e pode ir lá, Cristóvão. As crianças aqui todas olhando para mim. O que acontece com as crianças? Esse pão que nós envolvemos num pano branco, ele é chamado de afikoman. Sabe o que significa afikoman? O pão que vai voltar à mesa. Veja, pega-se um pedaço de pano branco, o pão do Isaac, a metade dele é partido, envolto num pano branco, e ele é escondido para as crianças procurarem o pão e trazer o pão de volta. Então esse pão que sumiu é o afikoman. Cristóvão, você está tudo ok? Agora as crianças podem procurar o pão. Vai lá, podem procurar. Sem correr. Está aqui dentro. Achou? Pode vir para cá. Esse ritual é feito na festa de Páscoa. A Duda achou o pão. Esse é o pão que voltará. E ele volta à mesa. Vamos deixar o pão aqui. Agora eu vou orar pelas crianças. E aí a tia Elisângela já pode levar as crianças. Nesse ritual, você vê que na Páscoa as crianças são um elemento importante, porque elas que são responsáveis por fazer as perguntas, elas vão buscar o pão que voltará, né? Então as crianças participam da Páscoa, né? Então, na família, na casa, os pais, a criança que recebe, que traz o afikoman, ela ganha um prêmio, ganha um presente, um doce, um chocolatezinho, enfim. Mas sempre tem o envolvimento das crianças nas festas. Então é algo muito divertido, é uma festa com brincadeiras para as crianças. E nós vamos orar agora pelas nossas crianças. Eu queria que você estendesse a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida das nossas crianças, abençoamos a vida delas e pedimos que sobre elas esteja a Tua mão poderosa, guardando-as, dando saúde e paz. Que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando ao coração das nossas crianças, a fim de que elas cresçam no conhecimento, na graça de Jesus e na estatura. Por isso, tome-as nas Tuas mãos, Senhor, e ministra sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá com a tia Elisângela. Em um determinado momento dessa liturgia, eles vão pegar o afikoman no final do ritual, que é o pão que Jesus partiu e disse: esse é o meu corpo, e eles vão comer. Então observe, o afikoman, o pão que voltará, é um anúncio numa festa judaica de Páscoa. Para mim, isso é muito mais cristão do que o judaísmo entende. Os judeus falam: não, isso aqui não tem a ver com Jesus. Isso aqui é a metade de Isaac. Mas para nós tem muito mais significado do que no próprio judaísmo. Você está entendendo?
E aí, esse é o pão que Jesus então anuncia. Páscoa tem a ver com Afcomã. Páscoa tem a ver com a volta de Jesus. Portanto, a primeira festa bíblica, que é a Páscoa, está anunciando a última festa bíblica do tabernáculo. Ele vai voltar. Hoje, nós estamos dizendo a vocês que Jesus não apenas morreu, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, mas nós estamos anunciando que Ele voltará sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. A palavra de Deus nos deixa claro esses textos que nos falam da volta de Jesus. Mas a questão, irmãos, e eu quero falar sobre os sinais do Afcomã. Os sinais de que o pão está voltando, o pão vivo está voltando. Os sinais de que a volta de Jesus está breve. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que o apóstolo Paulo disse aos romanos. A tribulação do momento, as dificuldades que nós estamos passando no presente, os problemas que nós enfrentamos no presente século, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Nós temos um fato, nós temos uma realidade, é de que muito em breve nós veremos o Senhor Jesus. E há sinais desta vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 36, perdão. A Bíblia diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava afirmando que nós não sabemos exatamente o dia nem a hora, mas o Pai sabe. O Pai sabe o dia e a hora. E embora a gente não saiba do dia e da hora, nós temos sinais de que a sua vinda se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu vou lendo aqui porque aí eu ganho tempo. Vai lá, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproximar tem a ver com ajuntamento. Por isso, o autor de Hebreus está dizendo: olha, anunciem, chamem a atenção dos irmãos, para que não deixem de congregar, porque o dia do Senhor se aproxima, e o Senhor vem buscar a sua noiva. E quem é a sua noiva? É a igreja, é o ajuntamento, são os santos. Por isso que é importante a gente entender, irmãos, que não existe evangelho fora da igreja. Na comunidade dos santos, na comunhão dos santos, no partir do pão. Porque quando a gente se reúne como igreja para celebrar o Senhor e para comer o pão, nós estamos dizendo Afcomã. Nós estamos anunciando que o seu corpo foi partido até que ele venha. Olha, Jesus está na expectativa de encontrar a sua igreja. E quando nós celebramos a ceia, e a ceia foi um ato que aconteceu na Páscoa, foi para que nós pudéssemos entender que há uma mensagem forte, que há uma mensagem importante, real para a igreja hoje. Nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus está voltando, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas se aproxima. E como que a gente sabe que está próximo essa vinda? Primeira coisa, irmãos, o sinal master da volta de Jesus está na restauração física de Israel. Quando Israel se tornou um estado em 1948, voltou a ser estado, né? Porque Israel estava disperso.
não tinha nação. Em 1948 a palavra de Deus se cumpriu. Israel voltou a ser nação. Esse, irmãos, foi o estopim dos cumprimentos proféticos que até então estavam calados. As pessoas não sabiam quando que ia começar a acontecer as profecias, se cumprir as profecias. Então o primeiro sinal foi o retorno de Israel como nação. Israel vai ressurgir na história como nação em maio, 14 de maio, se eu não me engano, de 1948. A partir desse momento, a gente vai ter uma série de desdobramentos proféticos, dos quais estamos vivenciando até os dias de hoje. E num processo cada vez mais acelerado. Nós estamos vendo esses desdobramentos. Então, o primeiro é o que é o super sinal, é a ressurreição, o renascimento de Israel como nação. O segundo sinal que nós temos, antes da gente... Deixa eu mostrar aqui. O segundo sinal está lá em Ezequiel. Antes da gente falar sobre o segundo sinal, que é geopolítico, eu quero que você leia comigo Ezequiel capítulo 38. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog na terra de Magog, príncipe de Irós, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, contra o príncipe de Irós, de Meseque e de Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo, e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com escudos, todos empunhando a espada, persas e etíopes e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado no fim dos anos. Você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Esse povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, sem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, e para saquear grandes despojos? Portanto, profetiza, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo
de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Preste atenção. Ah, mas isso aqui já aconteceu na história. Sim, já aconteceu na história. Ah, então não é uma palavra profética. Sim, é uma palavra profética. A profecia, ela não acontece uma única vez. Ela acontece uma vez para fazer um apontamento futuro, que nem a Páscoa. A Páscoa foi feita com o sentido de fazer um apontamento. Comeu-se um cordeiro físico para mostrar um cordeiro espiritual. Matou-se um cordeiro para falar que haveria um outro cordeiro. Então, talvez, não, mas aí não tem mais sentido a gente celebrar a Páscoa, porque já matou o cordeiro lá atrás, e não tem... Não, mas era uma mensagem. Assim como as profecias estavam acontecendo fisicamente com Israel naquele tempo, e Israel vivenciando aquela realidade, para fazer um apontamento do que viria. Assim aconteceu com Jesus, que veio fisicamente sobre a terra, e ele abalou reinos, e mortos ressuscitaram quando ele ressuscitou. Entendam? Mas isso vai acontecer de novo? Sim, vai acontecer de novo. Porque há apontamentos proféticos, há um desfecho da história. E por isso, ela precisa acontecer. E exatamente nesse contexto aqui, nós estamos esperando o fundamento, o ressurgimento, né, o cumprimento dessa profecia. Porque o que aconteceu aqui foi em pequena escala do que vai acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias. Os últimos dias não eram apenas aqueles dos tempos do profeta Ezequiel, mas diz respeito aos últimos dias também da história da humanidade. Então nós temos aqui um segundo apontamento profético. Por isso, o profeta Ezequiel é um profeta que nós temos na nossa Bíblia hoje, porque nós lemos de algo que aconteceu no passado, mas que vai acontecer no futuro. Isso aqui é profecia. Isso aqui é a palavra de Deus. Por isso ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, o renascimento da nação de Israel, a Bíblia vai prever várias outras circunstâncias aqui geopolíticas. Em Ezequiel, texto que a gente acabou de ler, por exemplo, a gente tem aqui um ataque a Israel que vai acontecer nos tempos finais, depois do ressurgimento da nação. Então, depois que Israel foi instituído como nação, em 1948, nós sabemos que há uma profecia dizendo que Israel vai sofrer ataque. Israel será atacado. E como é que vai ser esse ataque? A Bíblia vai mencionar aqui uma colisão escatológica de países que incluirão a Rússia, a Turquia e o Irã. Por isso, quando a gente vê hoje um ataque do Irã contra Israel e uma movimentação no Oriente Médio nisso, nossas antenas já se acendem. Por quê? Ezequiel 38. Porque está profetizado uma guerra no final dos tempos. E segundo o texto, entendendo o texto, nós entendemos que a Rússia vai liderar essas forças de combate reunidas para o ataque a Israel. E vão vir pelo norte, a Síria, embora não haja nenhum relato da região da Síria envolvida, né, biblicamente nessa guerra. O objetivo é o ataque a Israel, saquear Israel. E contra esse ataque escatológico, que Deus inclusive vai derrubar de modo rápido e sobrenatural, se você continuar lendo, você vai entender isso, lá no verso 13, a Arábia Saudita, bem como Tarsis e todos os seus governadores, protestarão. Muitos especialistas em profecias pensam que Tarsis se refira à Inglaterra atual, ou possivelmente à Espanha.
e que os governadores seriam países que emergiram do Império Britânico, inclusive os Estados Unidos. Então, se esses profetas, se esses estudiosos estiverem corretos, essa profecia parece deixar claro que os Estados Unidos não terão condições de prestar apoio militar a Israel. O palco para esse cenário está plenamente montado. A Primavera Árabe e a Guerra Civil na Síria, em 2011, motivaram a Rússia, o Irã e a Turquia a preencher um vazio militar na Síria. Disso resultou uma parceria oficial entre essas três nações que são hoje parceiras, citadas na profecia de Ezequiel 38, junto com outras nações secundárias como a Líbia e o Sudão. Então nós temos um contexto ali, por isso que quando se fala da guerra do Oriente Médio, todo mundo sabe que ali é um pavio prestes a explodir. Porque há coalizões ali. E há uma profecia que cerca tudo isso. Sinal de que Jesus está voltando. Pode até não acontecer nenhuma guerra agora. Mas uma coisa eu digo a vocês. O ódio a Israel vai crescendo. Porque o propósito, segundo a profecia bíblica, é exatamente esse. São as nações se voltarem contra Israel. E hoje não é estranho você encontrar no Brasil muita gente indo contra Israel. Por quê? Porque tem que acontecer isso. Haverá uma guerra final. Isso é um sinal geopolítico da volta de Jesus. Um outro sinal da volta de Jesus está na própria natureza, e Jesus fala isso no seu discurso do monte. A gente vai ver a natureza entrando em ebulição. A gente vai ver sinais claros, tal como dores de parto, aumentando em frequência e intensidade à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Quantas coisas têm acontecido no mundo hoje, na natureza? Terremotos, maremotos, tsunamis, eclosões, explosões no mundo aí, vulcões em erupção. A natureza está gritando. Coisas que estão acontecendo, tempestades, né? Agora mesmo a gente teve uma violenta lá no Dubai. Como é que eu esqueço, né? Vivo lá. Não estou brincando. Lá em Dubai, um lugar que nunca teve isso. Coisas que estão acontecendo, a própria população, aquecimento global. As pessoas estão reparando mudanças no clima. Então tudo isso, irmãos, tem sido sinal de que estamos no fim dos tempos. Mas há um outro. Há um sinal espiritual. Há sinais espirituais positivos e há sinais espirituais negativos que requerem de nós atenção. As profecias bíblicas falam sobre o final dos tempos, mais judeus reconhecerem que Jesus é o Messias. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 23, 39. Vamos ler esses textos aí, porque a gente acha assim, não, no final dos tempos, a igreja vai ser salva e os judeus não. Os judeus vão ficar aí para a grande tribulação. Mas vamos ver se a Bíblia fala, o que a Bíblia fala. Mateus 23, 39. Outra pessoa vai abrir lá em Romanos 11, 26. E outra pessoa vai abrir em Apocalipse 7. Apocalipse 7, 4. Olha lá. Mateus 23, 39. Vou pegar o microfone aqui, vamos ver, olha só. Vamos ver as pessoas. Quem quer ler esse texto aí? Levanta a mão e cai o microfone. Nós temos... Vamos aqui, pela Estherzinha aqui, aí depois já leva lá para o Gildo. Estherzinha aqui, Esther, lê lá o texto.
Eu Olha o que afirmo diz. a vocês, não me verão mais, até o tempo quem dirão, Deus abençoe aqueles que vêm em nome do Senhor. Jesus estava falando para Jerusalém. Jerusalém, vocês não me verão até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jerusalém vai clamar e vai dizer e vai clamar a plenos pulmões, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Haverá muitos judeus se convertendo no fim dos tempos. Vamos ler outro texto lá, qual é o texto que eu esqueci? Romanos 11, 26, Gildo, pode ler. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Outro texto, vamos lá, Apocalipse 7, 4. Já está lá. Levantou um pouquinho atrasado, mas é mais no próximo. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós vamos ver que Israel tem sua conversão, a sua salvação. O Senhor vai se revelando sobre o seu povo. E nos últimos dias, nós veremos Israel sendo salvo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, na nação de Israel, há mais de 10.000 denominações cristãs, judeus, que estão reunidos, adorando o Senhor Jesus, reconhecendo que Jesus é o Messias e o Senhor de toda a terra. E cada dia mais, judeus continuam convertendo-se ao Senhor Jesus, entregando sua vida a Jesus Cristo. Nunca houve tanta conversão em Israel como está acontecendo nos últimos dias. Irmãos, são sinais, mas também há sinais negativos, que incluem a previsão de que lidaremos com uma apostasia nos últimos tempos. Nunca vivemos um tempo de tanta apostasia, de tanta gente que está brincando com o nome de Deus. Quantos púlpitos hoje são usados para anunciar mensagens que não procedem do trono de Deus, que não têm fundamentação nas Escrituras Sagradas e que não promovem o reino de Deus e a sua justiça? Quantas pessoas estão apostatando da fé? Quantas pessoas hoje estão confusas espiritualmente? Porque a palavra de Deus não está sendo anunciada. Porque o Evangelho não está sendo pregado, porque a Bíblia não é aberta e não é lida. É tempo de falsos profetas. É tempo de confusão. Isto é um sinal da volta de Jesus. E Ele virá no tempo certo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que esses sinais acontecem. Crentes que estão hoje misturados, crentes que estão hoje com a sua fé comprometida, porque não entendem mais, por exemplo, que é um compromisso com a igreja de Jesus e com o reino de Deus. Pessoas que estão vivendo um evangelho à sua maneira, do seu jeito. Pessoas que ensinam doutrinas que não estão nas Escrituras e não ensinam o povo a obedecer a palavra de Deus. São fins dos tempos, irmãos. Estamos nos últimos dias. Há um quinto sinal,
2 Timóteo, capítulo 3, que é um sinal social. Diz assim, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2. Os seres humanos serão egoístas, sinais sociais, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso não é apenas, Paulo não está falando a Timóteo apenas de algumas pessoas. Ele está falando de uma característica social. Irmãos, não é difícil a gente ver isso hoje na sociedade. Pessoas que estão em busca dos seus próprios prazeres, são mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Estão comprometidos com as suas vontades, mas não se comprometem com a vontade de Deus. Pessoas que são hábeis em trair porque não sabem o que é uma aliança. Caluniadores. Falam mais do que a boca. Falam o que não procede de Deus. Difamadores. Pessoas que não têm temor ao Senhor, não conhecem a Deus, caluniam, blasfemam. Muitos blasfemadores, não pensa que os blasfemadores estão lá fora, não. Às vezes, nós encontramos os blasfemadores aqui dentro, do nosso coração. Talvez nós estejamos sendo os próprios caluniadores que Paulo estava profetizando aqui dos últimos dias. Porque deixamos de andar e de conhecer e experimentar a Deus. E começamos a revoltar o nosso coração contra Deus. Há um penúltimo sinal que eu gostaria de falar nessa noite. O sinal tecnológico. Muitas profecias das Escrituras apontam para uma tecnologia altamente desenvolvida. Eu não sei se vocês já ouviram falar de inteligência artificial, que hoje já está em tudo quanto é lugar. Você entra na sua casa hoje, você não precisa nem usar a chave. É só você chamar a Alexa. Essa Alexia, gente. Ô mulherzinha famosa. Alexa, abre a porta. Ela abre. Alexa, acende a luz. Ela acende. No carro. Um dia desse eu peguei carona com um homem. A gente estava fechando um negócio, eu fui com um homem, aí a gente foi no cartório. E no caminho ele, Alexa, põe Zezé de Camargo e Luciano. Alexa pôs o Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, rapaz, essa Alexa está em tudo quanto é lugar. E aí, não precisa o homem nem tirar a mão do volante, nem fazer nada, só fala com a Alexa. Nós temos tecnologia hoje avançada, inteligência artificial. Quando os profetas do Antigo Testamento receberam mensagens e visões do Senhor, eles muitas vezes não compreendiam os detalhes das suas profecias, do ponto de vista tecnológico. O cumprimento dessas profecias, de muitas dessas profecias, não era possível na ocasião. Armas nucleares, transmissão de satélite, internet,
gigantescos arquivos de dados, manipulações de DNA, inteligência artificial, sistema de monitoramento, transhumanismo, muitas outras tecnologias atuais e emergentes são descritas ou necessárias na profecia bíblica para viabilizar os eventos escatológicos. Hoje já existem todas as tecnologias necessárias para o cumprimento da profecia escatológica. Você não precisa, hoje inclusive, você tem seres humanos, seres robôs, que são parecidos com seres humanos. A tecnologia vai avançando. Hoje, inclusive, já fazem muito isso como golpe, eles copiam a nossa voz e falam o que quiser. Dão um golpe por aí. Você fala, não, mas não fui eu que falei, não, mas tem gravado aqui, ó, a sua voz. Autorizando aqui o pagamento, usando a voz, inteligência artificial, imagem. Você nunca gravou um vídeo, mas está lá você no vídeo, lá falando. Irmãos, a tecnologia é avançando. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? Não sei, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas deixa eu falar uma coisa final para vocês aqui. O último sinal. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, Israel recebeu novilhas vermelhas. Você sabe o que significa isso? A novilha vermelha foi instituída na lei de Deus para o sacrifício da nação. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava a novilha vermelha e ele derramava o sangue, matava aquela novilha vermelha, era derramado o sangue daquela novilha vermelha, para cobrir o pecado da nação de Israel. E isso era feito no templo. Israel já tem todos os altares, já tem a menorá, já tem todos os elementos do templo prontos. As vestes sacerdotais prontas. E recebeu agora as novilhas vermelhas. Você sabe quando foi que teve a última novilha vermelha na terra? Sabe quando? Há 2000 anos atrás. Temos sinais de que Jesus está voltando. O Afikoman, o pão, ele voltará. Está voltando. E ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Eu quero te convidar a ficar em pé. Que nessa noite nosso coração possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Não cantamos apenas a morte de Jesus, a expiação dos nossos pecados, a sua ressurreição, mas nessa noite Páscoa também aponta para a realidade de que muito em breve nós estaremos com o Senhor, Ele virá.